Estava escondido havia algumas horas, supunha. O cheiro doce de flores dos mais variados tipos, misturado ao de cera de vela derretida, não ajudava em nada no controle do enjoo. Principalmente quando a dor vinha. E ela vinha com tudo. Ouvir meus próprios grunhidos de dor também não ajudava, mas aliviava a tensão. Agarrava-me em posição fetal quando era acometido por pontadas agudas sem explicação. Como caminhos abertos sem permissão pela espada de um bandeirante, meu corpo era dilacerado de dentro para fora. Sentia os músculos sendo rasgados enquanto a pele tinha o mesmo fim trágico, desfiada sem dó por uma força invisível. Não havia ninguém naquela sala, somente eu e a dor interminável. Quando essa estava para findar, abrandava, mas só um pouco, de meu total desespero, pois era o prenúncio de que o pior viria a seguir. A sensação horrenda dos ossos sendo triturados, como se uma grande mão os moldasse ao seu bel prazer para fazer de mim uma nova criatura. A dor era tamanha que, além de revirar os olhos para dentro da órbita quase por completo, eu sempre desmaiava no final. Acordava minutos depois, como agora, confuso, dolorido, e à espera da próxima sessão de dor. Não tinha ideia de quando essa viria novamente, mas quando viesse seria com tudo. Sentei-me no chão gelado. Notei que era de lajotas brancas e desgastadas pelo tempo, além dos produtos de limpeza que, obviamente, eram utilizados para manter o local tão branco. As paredes de tijolinhos pecaminosamente cobertas de tinta branca deveriam ser consideradas um crime contra a humanidade. Além da pintura mal feita, uma capela mortuária como aquela tinha todo o histórico arquitetônico da cidade. Por isso, e também porque o sol estava alto naquele instante, meus olhos lacrimejaram. As janelas de estilo gótico não continham mais os vitrais bonitos de antigamente. Agora eram vidros transparentes, comuns, sabe? Vítimas de arruaceiros, as janelas foram quebradas muitos anos atrás. Sou professor de História da Arte na universidade e, sensibilizado pelo que eu vi, tentei recolher assinaturas suficientes para levar à prefeitura e convencê-los da importância histórica da construção, assim como a de todo o cemitério. Mas o meu pedido foi indeferido e as janelas repostas, assim, de qualquer jeito. Agora os velórios eram feitos sem o brilho mágico dos vitrais que, de certa forma, acalentavam a alma despedaçada de quem perdia um ente querido. Agora os parentes de isolados eram obrigados a encarar a dura realidade do lado de fora. Se chovia ou fazia sol, pouco importava. O mundo continuava girando lá fora e a pessoa em luto ficava bem ciente desse fato. Tais pensamentos me trouxeram a razão de estar ali, no cemitério, mas não explicaram o porquê de estar escondido nem com dor. Tateei no chão, assim, em busca dos meus óculos de grau. Eu enxergava borrões sem eles, motivo pelo qual minha confusão se fazia ainda maior. As imagens elas tinham forma, mas eram difusas. Sabia estar na capela mortuária, porque eu já estive lá antes incontáveis vezes. A trabalho, a luto. Primeiro, perdi minha mãe quando ainda era menino. 17 anos na época. Naquele dia de abril fazia sol lá fora, como se o mundo não desse a mínima pro meu pranto. Mas dentro da capela mortuária, os raios de sol faziam os vitrais parecerem mágicos, sublimando minha dor para algo a mais. Naquele dia de abril, descobri algumas verdades. A
A primeira delas era a que um homem se forja na dor. Eu tava sozinho agora. Nunca tive pai. Embora tivesse algumas suspeitas, a segunda verdade era exatamente essa: a paternidade. Amadeus. Esse era o meu nome de batismo. Minha mãe vivia enfurnada na igreja, era dessas católicas fervorosas, sabe, tocava órgão em toda a missa. Dizia se sentir próxima de Deus quando fazia isso. Nunca duvidei do amor, assim, da minha mãe pelo seu Deus. Mas no enterro ficou claro pra mim que era também outro tipo de amor que motivava suas idas constantes à igreja. Quando o padre iniciou a missa, ele tinha os olhos lacrimejantes e tropeçou em algumas palavras devido às lágrimas que caíam. O Padre Antônio nunca chorou em requiem algum. Ele se levava a sério demais para se deixar abalar por sentimentos tão mundanos. Entretanto, eu reconhecia aquela dor no olhar dele. Era a minha. Amadeus. Era esse meu nome. O que eles fizeram aos olhos dos homens era considerado pecado, mas aos olhos de Deus podia não ser. Preferi essa versão. Amadeus, professor universitário de História da Arte. Esse era eu. Minhas mãos esbarraram em uma poça de água suja. Fiz uma careta de nojo involuntária, limpando-as depressa no casaco bege que eu sempre usava. Não me dei conta da espessura do líquido. Trouxe próximo aos olhos para ver melhor, mesmo sem óculos. Minha mão estava cor de vinho, viscosa e morna. Dei um pulo de onde eu estava e me espremi contra a parede, o coração acelerado. Havia uma poça de sangue enorme onde eu estava. Seria meu? O desespero começou a emergir tudo, mas eu me contive. Eu fiz uma inspeção rápida pelo corpo. Ainda que não estivesse enxergando direito, tudo parecia em seu devido lugar, apesar da dor que eu sentia de tempos em tempos. Mas foi averiguar o pescoço que arregalei os olhos em sinal de pavor. Faltava-me um pedaço de carne. Meus dedos trêmulos adentraram o pescoço. Eu senti os músculos expostos, molhados de sangue. Senti os tendões, como eu estava vivo com um ferimento desse, meta. Obriguei-me a ser lógico e passei a procurar os óculos com mais afinco pelo chão. Uma vez que o suposto sangue era meu, não tinha mais tanto nojo, embora o medo aumentasse conforme os segundos passavam e as imagens assustadoras de repente começavam a se projetar na minha mente. Aquilo não podia ser real, mano, não podia. Memórias desagradáveis e violentas, eu diria irreais, brotavam em minha mente, uma seguida da outra, impedindo-me de raciocinar direito ou de continuar procurando por meus óculos. Eu coletava material de estudo para a aula que daria na semana seguinte, como de praxe. Gostava de me manter atualizado, era bem perfeccionista quando se tratava do trabalho. Olhei para o céu do outono que entardecia demais, rápido demais para uma tarde como aquela, e apressei-me a terminar as anotações. Já tinha tirado todas as fotos de que precisava e assim que chegasse em casa montaria os slides comparando as fotos de antes com as de agora. O intuito era mostrar para os alunos que não importa quanto tempo passe, a aura de uma obra é a mesma, é eterna. E na minha opinião pessoal, a arte sepulcral tem muito dessa aura mágica que interliga, sabe, os dois mundos, a questão do mundo dos vivos e dos mortos. Algo que me causa profundo fascínio. Após a morte da minha mãe, anos após a morte dela, conheci o amor romântico. Não da forma convencional, como fui doutrinado, mas ele veio. Um homem tão lindo quanto inteligente e bondoso. Não tive como não me apaixonar por ele. Mas assim como mamãe amou em segredo, eu achei que não seria um erro fazer o mesmo.
aos meus olhos e esperava que aos olhos de Deus também, aquilo que compartilhávamos era amor. E foi amor até o dia em que a morte nos separou. Pela segunda vez na vida, sofri. Senti-me miserável e pequeno. Tão ridiculamente humano. Talvez tanto eu quanto mamãe estivéssemos errados no final das contas. Talvez eu não merecesse ser feliz. Maldisse a morte tantas vezes que cheguei a crer que fosse um mal do mundo. Contudo, com os anos que se sucederam, me trouxeram a maturidade e com ela o entendimento de como as coisas são. Era o mal necessário. Era natural e cruel. O ciclo da vida se fazendo valer. Aceitei que todo fim encontrava seu recomeço e, nessa poesia, vislumbrei um novo sentido para a morte. Decidi então persegui-la. Assim, quando chegasse minha hora, eu a encararia de frente e diria: há quanto tempo eu espero por você? Você tá bem? O vento uivou mais forte, dando-me a noção de que o sol se poria em 5 minutos ou menos, pois as sombras no cemitério já se faziam maiores. Era quase noite. Guardei o meu Moleskine na maleta de couro marrom surrada, um presente dele que guardaria pro resto da vida. Contava com repartições maravilhosas onde eu podia guardar tudo o que eu precisaria assim durante o dia. Ele me conhecia como ninguém jamais conheceu. A caneta com a qual escrevia guardei no estojo próprio, pois era uma Mont Blanc. Só então coloquei em um dos bolsinhos internos da maleta. Lá dentro, acabei encontrando o sanduíche que trouxe pro lanche, do qual me esqueci, tão absurdo que estava no que fazia. Dirigia-me para a saída do cemitério, caminhando tranquilamente pelas ruas silenciosas das esculturas que guardavam túmulos e segredos para toda a eternidade. Não ouvia nada que não fosse meu próprio passo e o uivo do vento agorento ao cair da noite. Na minha cabeça, o que se passava eram os slides que montaria assim que chegasse em casa, quando minha atenção foi capturada por um ruído incomum. Era o grunhido rouco de um animal ferido ou coisa parecida. Em seguida, um baque surdo de metal batendo contra uma estrutura sólida. Aproximei-me do gaveteiro do cemitério e, curioso, mas assustado. Seria vândalos ou só algum maluco? Não era incomum encontrar gente realizando rituais assim no cemitério. Faziam toda sorte de pedidos. Alguns queriam reencontrar entes queridos que partiram dessa para melhor, outros tinham um sonho de poder e riqueza. E acredite se quiser, também havia os pedidos para conquistar o amor de alguém. Nada de novo nos desejos humanos. Desde que o mundo é mundo, se deseja imortalidade, poder e amor. Apesar de nenhum método religioso ter qualquer comprovação científica, como professor de história da arte, eu conseguia ver beleza nas crenças alheias, mesmo que eu não acreditasse nelas. Nesse aspecto, os credos da minha mãe eram os mesmos dessa gente, apenas crenças. Quando dei por mim, já estava diante da entrada do local onde os cadáveres eram guardados em gavetas, numa parede bem alta de mármore branco e placas de aço inox escovado que identificavam quem jazia ali. Ao lado do gaveteiro também vi uma criatura pavorosa que fazia alguma coisa com aqueles gaveteiros. E ela parou o que fazia para me encarar. Os olhos completamente negros tinham um tom de curiosidade, mas na essência eram famintos. A bocarra enorme pareceu dar um sorriso maldoso, mostrando-me as 2 fileiras de dentes afiadíssimos, sujos, os cadáveres com que tinham se banqueteado antes da minha chegada. Agora, o modo como me encarava deixava claro que tinha encontrado jantar fresco.
Meu coração foi dos tranquilos 70 batimentos cardíacos por minuto para 100, como uma de maratonista em plena corrida, embora eu me encontrasse estático de tanto medo. Tinha certeza de que a criatura de corpo humanoide podia sentir. O focinho comprido como o de um lobo farejava o ar, enquanto as pernas e braços lânguidos moviam-se lentos como uma aranha na própria teia. Ele todo tinha tom azulado ou verde, eu não sabia dizer com precisão, e era alto quanto magro. As costelas pareciam todas sob a fina pele que o cobria. Uma gota de suor frio escorreu na minha têmpora e seguiu até a ponta do queixo, demorando-se ali por preciosos instantes até pingar no chão e a besta me atacar. Gritei, com toda a potência vocal que tinha. Usei a maleta como escudo e consegui derrubá-lo para trás. As garras do bicho rasgaram o couro marrom da maleta e pensei assustado que poderia ter sido eu se meus reflexos tivessem falhado. Mas não fiquei lá prateando por muito tempo. Aproveitei para correr enquanto tinha fôlego para isso, torcendo para encontrar alguém no caminho que pudesse me ajudar. Mal terminei o pensamento e ouvi o rugido alto e feroz vindo atrás de mim. Gritei outra vez e na vã esperança de que alguém pudesse me ouvir. Corri ainda mais rápido, agradecendo aos céus por praticar a corrida todas as manhãs antes de ir à universidade dar aula. Esperava que esse preparo físico me valesse de algo agora que eu mais precisava. Arrisquei olhar por cima do ombro e o vi chegando cada vez mais perto de mim. Mãos e pernas longas que ele usava para correr de quatro como um animal selvagem davam-lhe uma vantagem descomunal sobre mim. Eu ia morrer. Puta merda, eu ia morrer. Morreria sendo o jantar de um monstro que achava existir somente nos mitos. Um gol, carne e sal na nossa língua. Sorri de nervoso ao constatar que as leituras que fiz nas horas de lazer eram realistas. Vivem geralmente em ruínas, de onde se lançam de repente sobre os transeuntes a quem matam e cuja carne devoram. Quando esses faltam, vão de noite aos cemitérios para se alimentar da carne dos mortos. Esse trecho de As Mil e Uma Noites, tão malditamente pontual, me assolou de repente. Em seguida, como se minha mente tivesse feito uma conexão entre os dois pensamentos, lembrei-me de minha promessa. Quando encontrasse com a morte, eu a olharia de frente. Encontrando minha coragem, respirei bem fundo e me virei, encarando a besta que fedia feito morte. Dei com a maleta em sua cara horrenda, que rosnou de volta enquanto minhas anotações espalhavam-se por todo canto com as folhas secas da estação. No segundo seguinte, o gol mordia na jugular. Meu grito morreu na garganta. Sem forças, como eu estava, a vida ia se esvaindo. Reabri os olhos, assombrado pelas lembranças tão violentas quanto vivas. Toquei a ferida aberta no pescoço, não ia ser real. Engoli a bilha, mas o enjoo veio mesmo assim. Seguindo novamente da dor excruciante que me domava a cada célula do meu corpo, me fez lutando para tragar um pouco de ar, para me manter morto, para me manter são. Não podia ser real, não podia ser real, não podia ser real. Eu repetia como um mantra, mas as últimas memórias se faziam insistentes. Meus joelhos cederam com essa constatação. Minhas anotações perdidas por aí. Meu rosto bateu contra o piso frio, espirrando sangue pra todo lado. Preciso de ajuda, mano. Desejava que a morte viesse rápida dessa vez, que me tirasse daquela dor excruciante que maltratava meu corpo e me possibilitava de ser coerente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja. Lembro-me somente de urrar, ensandecido uma última vez antes de apagar novamente. Quando recobrei os sentidos, já era noite. Eu não sentia mais nenhuma dor. Ao contrário, sentia-me renovado, cheio de vigor e fome. Muita fome.
Meu estômago reclamou por alimento e prontamente me levantei sem dificuldades. No ar farejei um aroma doce, desconhecido. Era irresistível. Fui até a sua fonte. Encontrei no meio do cômodo um caixão aberto, cheio de crisantemos brancos e amarelos. Na porta de entrada da capela mortuária, uma coroa de flores que combinava com as do caixão. Aproximei-me do corpo e aspirei o cheiro. Era doce, irresistível. Como nunca me interessei por crisantemos antes, se o gosto fosse tão bom quanto o cheiro, seria um verdadeiro manjar dos deuses. Meu estômago protestou mais uma vez, lembrando-me da necessidade de ingerir algo. Sem pensar direito no que eu fazia, meti a mão no caixão. Olhei para as flores apenas para tirá-las do caminho. Arranquei o antebraço do cadáver. Foi tão fácil quanto arrancar uma coxa de frango assado. O estalar do osso foi satisfatório e fez com que salivasse em antecipação. Levei-o à boca e dei a primeira mordida. Era duro e seco, mas em algumas partes era molhado, suculento e crocante, tudo ao mesmo tempo. Mas que porra eu tô fazendo? Uma parte dentro de mim gritou em revolta. Sai já daí, mano! Essa mesma parte ordenou, mas havia outra parte agora. A parte que dava outra mordida voraz e gostava do sabor da carne morta. Eu já não era eu mesmo, e não me importava. A cada mordida, minha humanidade morria e eu renascia sendo eu de agora, ressignificando minha existência, dando novas respostas aos meus porquês e criando novas necessidades. A morte me surpreendendo mais uma vez. Fui interrompido no meu banquete pelo grito agudo de uma mulher parada na entrada da capela mortuária. Ela tinha os olhos arregalados de pavor, o terço tremendo em suas mãos frágeis e pequenas. Que gosto teria um corpo vivo? Ela deu um pequeno passo para trás e eu sorri ao notar isso. Ela gritou ainda mais alto e saiu correndo em direção às pessoas que se aproximavam da capela mortuária, provavelmente pro velório daquele do qual eu me alimentava. Rugi atiçado pelo medo dela, que se espalhava feito peste entre os presentes que ouviam os relatos desesperados da mulher. Eu mal conseguia conter a minha excitação por toda aquela carne fresca à minha disposição. Saí de onde estava e indo até o lado de fora da capela mortuária, deleitando-me com os gritos de pânico de todos ao me verem. Era como um requiem em sinfonia. Os gritos, os soluços e choros, os passos apressados que corriam para longe de mim, era o som da morte e eu gostava disso.